Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os livros que estão na minha lista desse ano para ler em 2025, que eu pretendo conseguir ler. Ano passado eu não consegui alcançar a minha meta, que era uma meta até bem singela de 12 livros, mas infelizmente eu não consegui bater ela. E fiquei lá nos meus 10 livros lidos. Mas tudo bem, vida que segue, ano diferente. Eu já separei aqui os 12 livros que eu pretendo ler esse ano. E estou bastante animada para compartilhar com vocês. Desde o ano passado, eu comecei a escolher, logo no início do ano, todos os livros que eu queria ler nesse período de 12 meses. O que eu achei que foi algo ótimo, porque antes os meus livros, eles ficavam muito tempo esquecidos na estante. E aí, com o Kindle e tudo, eu acabava passando os livros na frente, colocando livros novos e livros que eu tava com vontade de ler no momento. E simplesmente acabava esquecendo. E tinha livros que eu tinha comprado há mais de 5, 6, quase, sei lá, 8 anos e nunca li. Então, desde o ano passado, eu tenho feito essa listinha, que aí ajuda também a fazer uma divisãozinha mais justa, colocando também os livros que já são livros mais antigos, que já estão na minha lista faz muito tempo, que eu já tenho ele também físico, já tenho ele comprado, e livros que eu tô com vontade de ler, que o pessoal tá falando bem, novidades, lançamentos. Então eu tenho feito essa misturinha e tem dado bem certo. Então vamos começar. Eu separei esse ano 12 livros para ler e 6 deles foram livros físicos que eu já tenho aqui na minha estante. Alguns estavam mais esquecidos que outros. E os outros 6 vão ser livros que eu vou baixar e vou ler pelo Kindle, que é algo que eu tenho gostado de fazer cada vez mais. Eu tenho lido muito mais à noite, ultimamente, então o Kindle tem sido maravilhoso. E também, eles não estão em ordem cronológica, assim, eu não vou ler necessariamente um por mês, ou então o primeiro livro vai ser o primeiro que eu vou ler. Não tem essa ordem. Eu realmente só tenho que ler eles esse ano, e a ordem fica dependendo do humor, do momento, sabe? Às vezes você tá com vontade e tá precisando ler um livro mais leve, às vezes você aguenta uma paulada, então vai variar bastante. E antes de começar o vídeo propriamente, vou deixar aqui embaixo também o link da Amazon, do meu link de afiliado da Amazon. Se você se interessou por alguns dos livros que eu falei aqui e também quer botar na sua leitura esse ano, pode comprar através desse link. Eu ganho uma leve comissãozinha, ajuda bastante o canal e você não paga mais nada por isso. E também, se quiser, se inscreve aqui no canal, tá faltando bem pouquinho pra completar 1000 seguidores. E seria um sonho. Muitíssimo obrigada já a quem tá acompanhando e quem também já se inscreveu. E vamos logo começar, porque tem vários livros pra gente falar hoje. O primeiro livro, que inclusive é um livro que eu já comecei a ler, já tô aqui em 33% no Kindle, e é O Verão que Mudou Minha Vida, de Jenny Han. Ano passado eu assisti a série no Prime. É uma série que foi adaptada do livro. E aí eu assisti ano passado as 2 temporadas que estão disponíveis. E esse ano, inclusive, vai sair a 3ª temporada. Tô bastante animada. É uma série que eu gostei bastante, mas enfim, não foi uma série favorita nem nada, mas eu adorei assistir, achei bem levinha, assim. E aí achei que tem tudo a ver também eu ler agora, no verão, sabe? Janeiro, praia, férias e tal. Eu fiquei curiosa pra saber um pouquinho mais dos pensamentos dos personagens. E quando eu assisto alguma série, algum filme que foi adaptado do livro, de algum livro, eu fico com vontade de ler pra ver se foi uma adaptação bacana. Enfim, ainda falta bastante e ainda tem o 2º e o 3º livro, que aí eu só vou ler se realmente eu gostar da escrita, da autora e tudo mais. Mas por enquanto eu tenho achado bem legal. Vou ler um pouquinho aqui pra quem não conhece nem a série nem o livro. Eu vou ler um pouquinho da sinopse. Sempre que chegam as férias de verão, Isabel Conklin deixa pra trás a sua vida monótona na cidade e vai com a família para Cousins Beach. A casa de praia é o seu 2º lar e é lá que Belly reencontra as pessoas que mais ama. A melhor amiga da sua mãe, Susana, e os filhos dela, Conrad e Jeremiah. Ano após ano, ela tenta se aproximar de Conrad, mas nunca dá certo. Parece que o garoto nunca vai corresponder aos seus sentimentos. Dessa vez, no entanto, ela percebe que algo está diferente. Tanto Corin como Jeremiah passaram a enxergá-la agora com outros olhos. Belly mudou, e esse verão tem tudo para ser o melhor da sua vida. É um livro e uma série bem levinho, se você gosta assim de besteirinha para assistir de vez em quando. Uma leitura rápida, ele é bem curtinho também. Acho que eu vou ler bem rapidinho, sabe? Uma leitura fácil, bem leve. E esse é o primeiro do ano. O 2º livro que eu vou falar aqui é O Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. É um livro que eu tenho já há um tempinho e ele é bem pequenininho mesmo, assim. Eu acho que vai ser uma leitura bem rápida também. As letras são bem grandinhas. Então é aquele livro que eu acho que é bem necessário, porque ele fala de um assunto muito importante.
mas ao mesmo tempo vai ser um livro bem bom para eu poder também cumprir a minha meta. Vou ler um pouquinho aqui da sinopse. 11 lições breves para entender as origens do racismo e como combatê-lo. Nesse pequeno manual, a filósofa e ativista Djamila Ribeiro trata de temas como atualidade do racismo, negritude, branquitude, violência racial, cultura, desejos e afetos. Em 11 capítulos curtos e contundentes, a autora apresenta caminhos de reflexão para aqueles que queiram aprofundar a sua percepção sobre discriminações racistas estruturais e assumir a responsabilidade pela transformação do estado das coisas. Então, assim, é um livro necessário. Eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler. Então, é um livro que eu tô bastante animada pra ler. Não sei a ordem ainda, mas com certeza desse ano não passa. O terceiro livro dessa lista também vai ser um que eu vou ler no Kindle e foi um dos livros que foi mais indicado. E assim, eu abri uma caixinha no Instagram perguntando qual livro vocês me indicavam pra ler esse ano, já que eu ia fazer essa lista. E aí o mais indicado de todos foi esse, que eu tinha que botar nessa lista. Já era um livro que eu já tava querendo ler, né, porque ano passado, ano retrasado, eu acho que teve uma hypezinha dele. Dei uma procurada, eu fiquei com vontade de ler. E também uma amiga me indicou, que é o livro A Biblioteca da Meia-Noite. Tô bem animada pra ler ele. Deixa eu dar uma lidinha aqui na sinopse. Aos 35 anos, Nora Seed é uma mulher cheia de talentos e poucas conquistas. Arrependida das escolhas que fez no passado, ela vive se perguntando o que poderia ter acontecido caso tivesse vivido de maneira diferente. Após ser demitida e seu gato ser atropelado, Nora vê pouco sentido na sua existência e decide colocar um ponto final em tudo. Porém, quando se vê na Biblioteca da Meia-Noite, Nora ganha uma oportunidade única de viver todas as vidas que poderia ter vivido. Em A Biblioteca da Meia-Noite, Nora Seed se vê na situação pela qual todos gostaríamos de poder passar, voltar no tempo e desfazer algo de que nos arrependemos. Diante dessa possibilidade, Nora faz um mergulho interior viajando pelos livros da biblioteca até entender o que é verdadeiramente importante na vida. Eu já vi muita gente falando sobre esse livro e sobre como ele é importante assim para pessoas que são ansiosas e pessoas que que ficam nesse pensamento de tipo arrependidos de não estar vivendo a vida que gostaria de estar vivendo. Eu acho que vai ser um livro bem bacana e interessante de ler. Tô bem animada pra ler, assim, principalmente porque eu vi muita gente falando bem. Algumas pessoas disseram que não vale tanto o hype, né? Mas assim, isso aí é gosto, cada um tem o seu. E eu acho que eu vou curtir, por isso que eu botei na minha lista, inclusive. E o próximo livro da lista é o livro Some Things I Still Can't Tell You. Algumas coisas eu ainda não consigo te contar, né? Mais ou menos essa tradução. Do ator Mitchell Collins, que é o ator que faz Castiel na série Supernatural. E eu sou muito fã de Supernatural, tipo, quase desde o início, assim, acompanho desde 2006, mais ou menos. Então, é uma grande parte da minha vida. E o livro acabou também tendo uma reação muito boa da crítica e de tudo mais. Ficou best-seller por várias semanas no New York Times. É um livro de poemas. Então eu fiquei bem animada, até porque já entra na minha cota de um livro de poema por ano, sabe? Mais ou menos. Não é uma regra, mas eu acabo colocando, assim, um livro de poemas por ano. É bom porque eu acho que também é bem tranquilo de ler. O livro é em inglês, então também já é bom pra eu treinar um pouco. E aí, a sinopse, ela fala assim: do ator Mitchell Collins, poeta de longa data e ativista, vem a sua coleção de poesia de estreia Some Things I Still Can't Tell You. Esse livro é ao mesmo tempo uma celebração e aspiração por uma vida bem vivida, uma compilação de pequenas observações e reflexões. Acredito que vai ser uma leitura bem rápida, bem tranquila. E é isso, esse daqui é o quarto, acho que é o quarto livro do ano. E vamos agora para o próximo. E o próximo livro que eu vou ler no Kindle vai ser As Irmãs Blue, de Coco Mellors. Pra quem não viu o vídeo de favoritos de 2024, o meu livro favorito do ano passado foi Cleópatra e Frankenstein, dessa autora, né, da Coco Mellors. E realmente foi um livro que me tocou bastante. E se você tiver interesse de saber um pouco mais sobre o meu ponto de vista desse livro, é só assistir o vídeo que eu vou deixar aqui no card. Mas aí, por conta desse favoritismo e de realmente ter se tornado um livro que eu gostei bastante de ler, não só pela escrita da autora, mas pela forma como ela abordava os problemas dos personagens, eu tive que colocar esse novo livro dela, né, que lançou no ano passado, e que o pessoal também falou muito bem dele. Inclusive, eu vi pessoas que não tinham gostado de Cleópatra e Frankenstein falarem bem dele, e eu vi também outras pessoas falando que não é tão bom quanto o primeiro, mas aí, enfim,
mais uma vez, gosto. Mas de qualquer forma, eu fiquei bastante animada pra poder ler. Já vem de uma autora que eu gostei, né? Então, acho que facilita aí já a nossa vontade. Então, a sinopse fala assim: 4 irmãs, agora 3, precisam lidar com a perda e as memórias deixadas pela irmã e retornar para a casa de sua família em Nova York, nessa história inesquecível de luto, identidade e complexidades familiares. E um ano depois, enquanto cada uma enfrenta a dor da perda, o vício e a ambição, as irmãs voltam a Nova York para impedir a venda do apartamento onde foram criadas. Contudo, voltar para casa nunca é tão fácil quanto parece. À medida que as irmãs enfrentam as decepções de sua infância e a perda da única pessoa que as mantinha unida, elas percebem que os maiores segredos que guardam talvez não fossem uma da outra, mas sim delas mesmas. Eu amei a sinopse. Eu acho que ela vai realmente fazer o que eu mais gostei do outro livro, que é abordar os problemas emocionais e psicológicos das pessoas. E ainda mais lidando com esse tema que é bastante delicado e que pode tocar bastante na pessoa, que é o luto, né? A capa também é belíssima, eu fiquei apaixonada quando eu vi. Parece que realmente esse povo sabe fazer uma capa, sabe? Acho lindas as capas do livro dela, mas mais uma vez eu não vou comprar ele físico, eu vou ler no Kindle. E estou animadíssima porque acho que realmente eu vou gostar desse. E o próximo livro físico da lista é A Menina que Roubava Livros, The Book Thief. Já é um livro que eu queria ler também faz muito tempo. E é um livro que eu tenho emprestado. Então eu preciso ler para devolver para a minha amiga que me emprestou. Essa versão que eu tô é em inglês, então também vai ser bacana para eu poder treinar um pouco mais a língua. E ele é um pouco grandinho e fala de um tema um pouco mais sério, né, que é o nazismo, então não sei se vai ser uma leitura fácil. É um livro clássico que já estava na minha lista faz muito tempo, então é um livro que estou animada para ler. A mãe comunista, perseguida pelo nazismo, envia Liesel e o irmão para o subúrbio pobre de uma cidade alemã, onde um casal se dispõe a adotá-los por dinheiro. O garoto morre no trajeto. Gente, passada. E é enterrado por um coveiro que deixa cair um livro na neve. É o primeiro de uma série que a menina vai surrupiar ao longo dos anos. O único vínculo com a família é esta obra, que ela ainda não sabe ler. Assombrada por pesadelos, obviamente, ela compensa o medo e a solidão das noites com a convivência do pai adotivo, um pintor que dá lições de leitura. Em tempos de livros incendiados, ela os furta e os lê na biblioteca da cidade. E é isso, assim, achei essa sinopse até bem explicativa. E se eu não me engano, também tem um filme, né, que foi baseado nesse livro. E é isso, vamos para o próximo. O próximo livro, eu já perdi a ordem, assim, eu não sei mais aonde estou. O próximo livro da lista é O Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. É um clássico e é um livro que eu nunca li, então por que não? Fora isso, é um livro que já tá na minha lista, assim, faz anos. Eu tentei ler há muitos anos atrás, na época de colégio ainda. Eu gostei bastante do início do livro, só que na época eu não tinha Kindle, não tinha ele físico e eu tava lendo no computador. E aí eu não tava dando o valor merecido ao livro. E eu lembro que eu parei, porque eu disse, nossa, esse livro é muito bom. Ele merece ser lido num livro físico, então em uma forma melhor. E aí agora que eu tenho um Kindle, eu tenho que riscar ele da minha lista. Finalmente, pra quem não sabe sobre o que se trata, eu vou dar uma lidinha aqui na sinopse. Uma terrível treva branca vai deixando cegos, um a um, os habitantes de uma cidade. Com essa fantasia aterradora, Saramago nos obriga a fechar os olhos e ver, recuperar a lucidez, resgatar o afeto. Essas são as tarefas do escritor e de cada leitor, diante da pressão dos tempos do que se perdeu. O ensaio sobre a cegueira é a fantasia de um autor que nos faz lembrar a responsabilidade de ter olhos quando os outros perderam. Então, assim, só a premissa da história, assim, já é muito interessante. Tem um filme também, que é baseado, né, no livro. Eu também quero ver depois que eu ler. Que é do diretor Fernando Meirelles, né, com Mark Ruffalo e Julianne Moore, se eu não me engano. E aí já é bom, porque além de ler o livro, eu já assisto o filme também depois. E o próximo livro vai ser esse da edição da Abril Coleções, Grandes Mestres, do Toulouse-Lautrec, que é um pintor francês.
Uma coisa que eu gosto, assim, de ler de vez em quando é sobre artistas que eu gosto já e que eu gosto de conhecer um pouco mais da história e também das obras, tanto para artistas musicais como para artistas pintores, enfim, abrangindo todos os tipos de artes. E aí, esse livro aqui, eu não conheço muito do trabalho do Toulouse-Lautrec, que provavelmente estou falando errado o nome. Então vai ser uma ótima oportunidade para eu conhecer um pouquinho mais do trabalho dele. Esse livro, eu já li a edição de Van Gogh dele, né, que é um artista que eu acompanho muito mais e que eu já li vários livros dele, já conheço um pouco mais da história, da trajetória e também um pouco mais do trabalho dele. E eu gosto bastante porque esse livro, esse formato, né, do livro da edição desse Abril Coleções, ele fala um pouco também da vida pessoal, mas foca bastante na arte. E aí ele fala um pouco mais também do movimento artístico, né, da época que o artista estava vivendo. É um livro que tem muita figura também, porque mostra os quadros, mostra as pinturas e tudo. Eu lembro que eu gostei bastante de ler o de Van Gogh, e aí esse de Toulouse-Lautrec eu acho que vai ser do mesmo estilo. E é uma forma muito bacana também de você conhecer um pouco mais do artista e tudo mais. O próximo livro, que eu também vou ler no Kindle, vai ser Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid. É uma autora que eu já li alguns livros dela, né? Eu li Daisy Jones e li ano passado Malibu Renasce. Eu gosto de ler, assim, às vezes quando você tá precisando de uma leitura mais leve, depois de passar por uma mais pesada, alguma coisa assim. Os livros que eu li dela, esses dois, foram livros que eu gostei de ler, mas eles não viraram, assim, favoritos, eu nem... Nossa, eu amo muito. Não chegaram nesse nível, mas são livros que eu gosto de ler, sabe? É tipo aquele filme, aquela série que você não virou o favorito da vida, mas é uma boa leitura e você passa ali e fica interessada naquele momento que você tá lendo, pela história, por tudo. Então, assim, minha expectativa não está tão alta para o livro, mas, em compensação, eu vi muita gente falando que esse é o melhor dela, né? É o livro que, tipo, é o favorito de muita gente. E eu não tinha lido ele, eu comecei por Daisy Jones, que é um assunto, assim, de rock e tudo mais, que me deixa um pouco mais interessada. Mas eu acho que esse também deve ser legal também, porque também fala desse tema de Hollywood e tal, então acho que deve ser interessante. Vou ler agora a sinopse. Com todo o esplendor que só Hollywood do século passado pode oferecer, essa é uma narrativa inesquecível sobre os sacrifícios que fazemos por amor, os perigos dos segredos e o preço da fama. Lendária estrela de Hollywood, Evelyn Hugo sempre esteve sobre os holofotes, seja estrelando uma produção vencedora do Oscar, protagonizando algum escândalo ou aparecendo com um novo marido pela 7ª vez. Agora, prestes a completar 80 anos e reclusa em seu apartamento, a famigerada atriz decide contar a sua própria história. Então, eu achei que minha cara, assim. Hollywood e Oscar, essas coisas, adoro. Babados e fofocas de povo famoso, acho interessante esse tema. Então, ela tem tudo pra eu gostar. E já é uma leitura que eu acho bacana de ler, né? Dos livros dela. Vamos ver se vai virar também o meu favorito. Enfim, só saberemos depois que eu ler. E é isso, vamos para o próximo livro. E o próximo livro, que vai ser um livro físico, vai ser o Flores para Algernon, que é um livro que eu tenho ele físico e eu acho a capa dele também belíssima, é uma capa dura. Eu vi muita gente falando como ele é emocionante, a galera chora e tudo, assim. Eu não sou muito de chorar em livros, mas nunca se sabe. Eu vi pessoas falando que ele não é um livro fácil de leitura, que ele aborda assuntos um pouco mais delicados, mas eu não sei muita coisa, só sei realmente o que eu li na sinopse. Vai ser meio que surpresa total, assim, pra mim. Então, deixa eu ler também aqui pra vocês a sinopse, pra ver se vocês se interessam. Uma cirurgia revolucionária promete aumentar o QI do paciente. Charlie Gordon, um homem com deficiência intelectual grave, é selecionado para ser o primeiro humano a passar pelo procedimento. Em um avanço científico sem precedentes, a inteligência de Charlie aumenta tanto que ultrapassa a dos médicos que planejaram o experimento. Entretanto, Charlie passa a ter novas percepções da realidade e começa a refletir sobre suas relações sociais e até sobre o papel de sua existência. Eu acho que é um livro que trata sobre entender um pouco mais sobre a sua existência e sobre o mundo ao redor. Mas enfim, não posso falar muito sobre ele ainda. Mas quem sabe, né? Dependendo do impacto que ele trouxer, eu venho aqui falar mais sobre ele. Contem aí se vocês querem que eu traga um pouco mais de resenhas ou alguma coisa assim sobre os livros também. E é isso, vamos para o próximo livro. O
próximo livro da lista vai ser Tudo é Rio, da Carla Madeira. É um livro que eu também vou ler no Kindle e eu vi muita gente mesmo, assim, falando muito bem dele. Além de ser um livro de uma autora brasileira, né, que é algo que eu quero incorporar ainda mais na minha leitura sempre, de ler um pouco mais de livros nacionais. Então eu fiquei bastante animada pra poder começar a ler ele. A sinopse, ela fala assim: com uma narrativa madura, precisa e ao mesmo tempo delicada e poética, o romance narra a história do casal Dalva e Venâncio, que tem a vida transformada após uma perda trágica, resultado do ciúme doentio do marido, e de Lucy, a prostituta mais depravada e cobiçada da cidade, que entra no caminho deles, formando um triângulo amoroso. Já vem aí babados, né? Já vem aí várias fofocas. A metáfora do rio se revela por meio da narrativa que flui, ora intensa, ora mais branda, de forma ininterrupta, mas também por meio de suor, saliva, sangue, lágrimas. E Carla faz isso sem ser apelativa, sem sentimentalismo barato, com a habilidade que só os melhores escritores possuem. Botou, tipo, o nível lá em cima, hein? E já tava na minha lista já faz um tempinho, então vamos lá, botar nessa lista desse ano. Acredito que vai ser um livro que eu vou gostar bastante de ler. E é isso, vamos para o próximo e último livro também. E o último livro da lista de livros que eu quero ler esse ano, dos 12 livros que eu quero ler esse ano, está esse livro de David Bowie, Uma Vida em Canções. Não sei se eu falei o suficiente aqui, mas David Bowie é um dos meus artistas favoritos. Eu acho ele um artista completo. Ele é incrível, ele canta bem, ele é um ótimo compositor, é um ótimo intérprete. É um artista que realmente inspira e foi legendário e revolucionário e tudo isso que a gente não fala o suficiente. Inclusive, ele foi parte do tema do meu TCC na faculdade. Esse foi um livro que eu ganhei de presente e eu amo David Bowie, eu amo ler biografias de artistas que eu já amo, porque é como se eu estivesse entrando um pouco mais na vida deles e também entendendo um pouco mais sobre a arte deles e tudo. Então é um livro que eu já tô bastante interessada pra ler. A letra é até grande, então acredito que eu vou ler bem rápido. Tem algumas fotos também e tudo, então eu acredito que vai ser uma leitura bem rápida. Olha só, essa pessoa me disse não é o mais lindo que já andou na face da terra. Então já tem tudo pra eu gostar dele, né? Já tem tudo pra eu amar esse livro. E é isso, gente. Por hoje é só. É um vídeo até rápido, porque eu não posso falar muito dos livros que eu ainda não li, né? Só um pouco sobre minha motivação pra ler e também sobre a sinopse. Mas espero que vocês tenham gostado. E me contem aí também se algum desses te interessou e você quer botar na sua lista. Ou se então, se você já leu, o que é que você achou, se vale a pena realmente ou é melhor trocar por outros. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Lembra de curtir e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!